Olá, bom dia, Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Que alegria, PIBJC, poder estar com vocês mais uma vez nesse último domingo da série Neemias, um tempo de reconstrução. Olha, a gente passou por muita coisa até aqui. Foram 6 aulas, melhor, hoje é a sexta aula, foram 5 aulas e vivemos um tempo de muito aprendizado. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, na manhã de domingo, para poder, com a sua permissão, com a sua licença, te dar um bom dia e adentrar o teu coração através da palavra de Deus. Como eu posso dizer, chegar até a tua casa, até onde você nos alcança aí a nossa voz, pela imagem, pela internet, receber um pouquinho daquilo que temos preparado da palavra de Deus para o seu coração. Antes de começarmos a falar do nosso assunto, eu gostaria de convidar você para já curtir esse vídeo, né? Compartilhe com pelo menos 5 amigos seus que você conhece, convida-os para participar conosco da nossa EBD da PIBJC. Tem sido tempo incrível, aulas incríveis, diversos professores, e eu tenho certeza que você tem sido edificado por causa, através desse ministério tão abençoador da nossa Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. E eu gostaria de convidar você para sentar agora onde você estiver, toma o seu lápis, seu caderno e anota, porque tem muita coisa legal para você aprender hoje. Mas antes disso, vamos falar com Deus? Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça, aí na tua casa mesmo, feche os teus olhos e ore comigo nesta manhã. Pai eterno, Pai amado, Senhor Deus bondoso, misericordioso. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos nessa manhã. Mais uma vez, ó Pai querido, podendo meditar na Tua Palavra, podendo aprender com a Tua Palavra, podendo falar com o Senhor, podendo ser edificado, transformado, receber, Senhor, em nossos corações, ó Deus querido, paz e alegria através da Tua Palavra. Senhor Deus, eu quero neste momento clamar a Tua misericórdia para a minha vida, clamar a Tua misericórdia para todos aqueles que estão ouvindo a palavra nesse momento. Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um. Da mesma maneira, possa o Senhor, ó Pai querido, tocar cada coração e que possamos juntos receber, compreender, sermos impactados e moldados, mudados pela Tua palavra. Senhor, eu peço ao Senhor que fique conosco, que a cadeira de mestre aqui sempre seja Tua, ó Pai, e que o Senhor possa nesta manhã edificar os nossos corações, alegrar a nossa vida e encher a nossa alma com Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, ó Pai, neste momento em nome de Jesus. Fica conosco. Então, queridos, que maravilha, né? Antes da gente começar a falar, eu gostaria de convidar você a gente recapitular o que vimos até agora. Se você tem nos acompanhado desde o princípio, você vai estar lembrando comigo aquilo que foi ensinado em todos esses dias, nesses nossos encontros. Se você não assistiu às nossas aulas, fique tranquilo. Hoje, graças à tecnologia, nós temos todas elas gravadas aí na página da PIBJC no YouTube. É só você ir lá no menu da EBD que você vai ter todas as nossas aulas ministradas, tanto as minhas como as dos meus companheiros de classe, a nossa amiga Miriam Jones e o nosso pastor Rodrigo. Então eu gostaria de relembrar com você o que vimos até aqui. Na primeira aula, a professora Miriam, ela trouxe para nós um panorama completo do tempo, do contexto, da política, da religião, tudo o que estava acontecendo em torno do livro de Neemias naquele tempo. E aí você pôde entender o contexto histórico do que estava acontecendo, sobre que contexto Neemias estava inserido, sobre que momento da história do povo de Israel Neemias estava inserido. Logo depois disso, na segunda aula, o nosso pastor Rodrigo trouxe para nós um pouco do conhecimento do chamado de Neemias, um pouco do conhecimento acerca da pessoa de Neemias e o caráter de Neemias e o que permitiu que Neemias fosse uma influência muito relevante para a sua época.
Posteriormente, eu trouxe para vocês, na terceira aula, como ter uma perspectiva corajosa diante das adversidades. E lá a gente falou um pouco sobre a importância da coragem, a importância da fé, a importância da oração e como conseguimos, em tempos difíceis, enxergarmos as coisas com os olhos de Deus, termos uma perspectiva positiva, mesmo quando tudo parece contrário. Na quarta aula, a professora Miriam retornou e trouxe para nós, com grande excelência, como sempre, né, sobre quem são os nossos inimigos. Como vencer esses obstáculos, os inimigos, os obstáculos que se colocam no meio do nosso caminho e que tentam em todo momento atrapalhar a empreitada que temos e o projeto de vida que temos na presença de Deus. Ela nos ensinou a identificar quem são os nossos inimigos, como eles atuam. Quem não são nossos inimigos e são apenas adversários ou concorrentes. E principalmente, como reagir, como glorificar a Deus através das conquistas que nos são propostas em nossa vida. Como levar a glória para Deus, que é tudo o que importa. Ou seja, a Miriam nos ensinou que o mais importante diante de todas as coisas, as nossas vitórias que vamos ter nos momentos de reconstrução da nossa vida, é exaltar e glorificar ao nome de Deus. Isso é o mais importante. O Rodrigo, na aula passada, trouxe para nós sobre o caminho necessário para a restauração espiritual. O Rodrigo, através do capítulo 8 de Neemias, nos trouxe lições importantíssimas sobre qual caminho precisamos trilhar para conseguirmos restabelecer ou restaurar ou melhorar a qualidade da nossa caminhada espiritual. Não menos importante, hoje nós chegamos ao nosso último encontro. E eu gostaria de tratar com você sobre as marcas de uma restauração espiritual genuína. O Rodrigo nos ensinou na aula passada como nós podemos fazer para trilhar esse caminho. E hoje nós vamos falar sobre algumas marcas que são encontradas nesse trilhar deste caminho e que vão fazer com que a gente identifique que estamos trilhando o caminho de restauração espiritual, ou de renovação espiritual, ou de melhor edificação espiritual. Qual seja o termo que você queira usar, hoje nós vamos compreender que algumas marcas são deixadas, ou existem algumas características de que estamos no caminho certo. Baseado nisso é que nós fomentamos e fundamentamos a aula de hoje. Ou seja, eu vou falar um pouco sobre o mesmo contexto que o Rodrigo trouxe na aula passada, só que eu vou te ajudar a identificar como saber se eu estou no caminho certo e para esse projeto de edificação espiritual. Então, agora que você já se encontrou, já recapitulamos o que aprendemos, vamos iniciar veementemente aquilo que nos foi proposto para trazer para você hoje, ok? Tá com caneta e papel aí? Não esqueça, vamos anotar tudo, né? Para a gente começar, eu gostaria de perguntar a você uma coisa. Quantas pessoas você conhece que vivem reformando a casa? Você conhece alguém assim? Começa uma reforma e quando termina, já tem que mexer no que reformou lá no início. Isso nos mostra claramente que concluir uma reforma ou terminar uma obra está muito longe de ser o fim do caminho ou o fim da estrada. Permanentemente a gente tem que estar ajustando alguma coisa. Quando você termina o que começou aqui, o que começou lá atrás, né, já está precisando de fazer alguns ajustes novamente, ou não ficou muito legal. Então, isso é muito comum a gente ver. E isso quer dizer para nós que reformar a nossa casa não é o fim da estrada, é só o início. Do mesmo jeito, reformar a nossa vida espiritual, usar todas as ferramentas que nós traçamos e colocamos para você nas aulas anteriores, não é o fim da história, mas sim o início da caminhada. Temos permanentemente de ter o cuidado de preservar o que foi reconstruído. E como sabemos que isso não é fácil,
vivemos em constante reconstrução de algo, ainda que seja para ampliar ou para melhorar o padrão. Ou seja, permanentemente quem está fazendo uma reforma de uma edificação física, uma casa, ou um sítio, uma casa de campo, uma casa de praia, seja lá o que for, às vezes até do próprio carro, né? A gente permanentemente está mexendo em alguma coisa. A gente sempre precisa estar observando o que está sendo feito, porque às vezes, necessariamente, quando a gente está mexendo, reformando, o nosso objetivo é fazer o novo ser melhor do que o que existia antes. Ou seja, é subir, elevar o padrão daquilo que está sendo reformado. Da mesma maneira, é assim na nossa vida espiritual. Quando é que identificamos, por exemplo, que a nossa casa precisa de reparo, ou de alguma reforma, ou de conserto, ou de restauração? Eu vou usar esses diversos termos, mas você vai poder escolher qual se encaixa melhor ao seu momento de vida. Talvez você está desejando... eu preciso te informar que a gente está usando analogias, mas nós estamos falando de questões espirituais aqui. Então talvez você precise iniciar a sua caminhada espiritual. Talvez você está vendo necessidade de reformar essa caminhada, de fazer alguns ajustes. Talvez você está indo muito bem, mas deseja um relacionamento mais íntimo com Deus e melhorar essa caminhada espiritual. Seja qual for a sua situação, essas marcas que vamos traçar hoje vão ser totalmente relevantes para te ajudar nesse seu objetivo. Mas vamos voltar ao nosso exemplo da analogia que estamos fazendo a uma edificação física, sua casa, por exemplo. Quando é que nós identificamos que a nossa casa precisa de um reparo ou de uma reforma, de um conserto ou de uma restauração? Primeiro, uma das evidências claras de que a gente precisa reformar a casa é quando começa a aparecer rachaduras, não é verdade? Você começa a ver uma coisa fendida ali, outra lá. Quando aparece, por exemplo, infiltrações. Quando aparecem sinais de mofo. Quando a pintura começa a ficar velha, encardida, às vezes sem brilho, opaca. Quando o cimento começa a soltar da parede, aí já é desespero, né? Já é sinal de que é para ontem a reforma. Se identificaram? É assim ou não é? Então, na nossa vida espiritual, também é assim. Se sabemos identificar pontos carentes de restauração na nossa casa material, precisamos também saber identificar a necessidade de reformas em nossa casa espiritual. É o momento em que olhamos para dentro de nós e começamos a ver, por exemplo, rachaduras em relacionamentos. As infiltrações dos pecados ocultos. Os sinais de mofo causado pela nossa religiosidade. A pintura da espiritualidade já ficando velha. Essas são algumas evidências de que nós precisamos repensar a nossa caminhada espiritual. Repensar o nosso relacionamento com Deus. Se a chama do Espírito Santo ainda está viva em nós, se a nossa vida com Deus está viva, ou se nós estamos vivendo um cristianismo de fachada, ou apenas nos acostumamos a ir à igreja aos domingos, a frequentar a célula, a assistir a aula da EBD, mas nada disso faz diferença nas nossas vidas. Como o nosso objetivo aqui não é falar de edificações físicas, eu só estou usando esses exemplos para que você tenha uma compreensão um pouco mais estabelecida, mais clara, acerca dos objetivos espirituais que desejamos alcançar aqui nessas aulas. Nós precisamos entender como funciona isso nas nossas edificações espirituais. Nós estamos citando exemplos para você acerca de como funciona isso reformando a tua casa. Mas o meu propósito é que você entenda como isso funciona da mesma maneira reformando a sua vida espiritual. Do mesmo modo que necessitamos identificar as etapas de cada processo em uma edificação material, precisamos buscar também compreender os estágios de uma eficiente ou uma eficaz
reconstrução espiritual, ou restauração espiritual, ou uma elevação espiritual, como você quiser chamar, de acordo com a sua realidade diante de Deus nesse momento. Da mesma maneira que pular etapas nos fundamentos de uma construção pode causar desastres, na reestruturação espiritual, isso se torna de mesmo modo verdadeiro. O livro de Neemias nos aponta alguma destas marcas indeléveis de restauração espiritual. E eu gostaria de começar a falar dessas marcas para você. A primeira marca que nós precisamos identificar para compreender se estamos no caminho certo ou não de restauração espiritual, baseada no livro de Neemias, que é o livro que estamos estudando hoje, você certamente vai encontrar formas de compreender essas marcas em diversos outros livros da Bíblia. E provavelmente nós acharíamos mais algumas se observássemos outros livros. Entretanto, nós estamos detidos no livro de Neemias. Então nós vamos procurar em Neemias, na história de Neemias, no contexto de Neemias, na circunstância em que Neemias viveu, as marcas que ele vivenciou junto com o povo de Judá nesse processo de restauração espiritual daquela nação. A primeira marca que eu quero trazer para você hoje é a marca do arrependimento. E eu gostaria de convidar você para ler comigo no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 1, onde identificamos essa primeira marca. A palavra de Deus nos diz o seguinte: no dia 24 deste 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. A gente costumeiramente gosta de reunir para festejar, não é verdade? Quem aqui não está com saudade daquela aglomeração, daquela aglutinação de gente, daquele conglomerado? Eu nesse momento estou aqui gravando essa aula para vocês que estão aí na sua casa, e eu estou diante de várias cadeiras aqui no CDC vazias. Quem não sente saudade do tempo em que essas cadeiras estavam lotadas e nós estávamos aqui alegres, celebrando? Em outro tempo eu estaria talvez aqui, dando essa mesma aula, e vocês estariam aqui, ao vivo, me assistindo, olhando nos meus olhos, eu podendo olhar nos olhos de vocês, podendo ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas. Mas ainda assim, a tecnologia nos permite que a gente chegue até você. E as suas dúvidas, você que está nos acompanhando aí, o chat está aberto. Coloque as suas dúvidas lá no chat. A gente vai estar respondendo, a nossa equipe de professores vai estar ali online com você, interagindo, respondendo as suas dúvidas. Coloque ali também no chat as suas experiências espirituais com aquilo que nós estamos falando aqui. Eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas situações na sua vida espiritual que nós estamos relatando na aula de hoje. Compartilhe conosco no chat essas experiências. O que Deus tem feito na sua vida, neste tempo de pandemia, no seu relacionamento com Ele. Eu gostaria muito de que você compartilhasse conosco. Temos muita vontade de aprender e entender como isso está acontecendo na sua vida. Então vamos continuar. A gente está com saudade de viver esse tempo de aglomeração, de se unir para festejar. Entretanto, a gente não tem o hábito na nossa cultura de nos reunir para chorar juntos pelos nossos pecados. As pessoas não têm o hábito de chamar amigos para poder confessar os seus fracassos, tanto na vida pessoal como na vida espiritual. Mas aqui no livro de Neemias, no exemplo do livro de Neemias, nós vemos o povo fazendo exatamente isso. O povo se reúne para reconhecer diante de Deus os seus fracassos, os seus pecados, a sua trajetória fracassada. Isso é um sinal de um profundo arrependimento. Quando nós externamos aquilo que não está dando certo, nós temos a oportunidade de analisar e corrigir a nossa trajetória. Arrependimento, na sua literalidade, significa uma mudança radical de pensamento. Quer dizer que nós precisamos mudar a nossa mente, o que no grego quer dizer, vem do grego metanoia,
uma mudança de mente que resulte em uma mudança de comportamento. Isso é a marca de uma genuína mudança de vida. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que o arrependimento é a primeira e uma das principais marcas de um processo de restauração espiritual genuína. A segunda marca que eu quero trazer para você aqui, anota aí, é a marca da decisão. Após um profundo arrependimento, o povo de Judá teve de examinar e decidir o que necessitaria ser mudado em suas vidas. A partir de então, se nos arrependemos da nossa maneira de viver, é um claro sinal de que mudanças deverão ser realizadas. E decisões importantes precisam ser tomadas. Já está aberto aí no capítulo 9. Não feche a sua Bíblia, não desligue o seu smartphone. Agora nós vamos ver o versículo 2, que nos diz o seguinte: eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. A Bíblia falou muito sobre confessar os com eles e os seus pais haviam cometido. Ou seja, eles passaram por um processo de arrependimento e tomaram a decisão de usar uma sempre crescendo e sempre sendo elevada na presença de Deus. Como a Miriam nos ensinou na aula dela, que um dos principais tropeços para que Judá conseguisse viver a sua caminhada era justamente essa daqueles que estavam comprometidos com o movimento ou a restauração daquela nação e mais atrapalhavam. Então, a decisão de ter que se separar do grupo, de selecionar as foi difícil de ser tomada, mas o povo estavam. E para isso foi preciso que a terceira marca fosse característica na vida daquele povo. Eles se arrependeram, tomaram uma decisão. Eles tiveram coragem. E a coragem é a terceira marca que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Neemias teve coragem de retirar o mal pela raiz e acabar com todas as associações prejudiciais ao povo de Judá. Em Neemias capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, nós vemos isso acontecendo. Neemias capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ver exatamente como isso acontece no livro de Neemias. Acompanhe comigo aí na sua casa, Neemias 13, 8 e 9. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e também o incenso. Aqui Neemias se depara quando ele volta a ajudar. Ele passou um tempo após a construção dos muros, ele volta à Babilônia, passa um tempo ali, e quando ele retorna a ajudar, ele encontra tudo mudado. E dentre as mudanças ele vê que os inimigos de Judá estavam tomando conta do templo, estavam morando dentro da casa de Deus. Tobias estava ali e ele teve a coragem de expulsar Tobias dali, retirar os utensílios de Tobias ali e purificar e santificar novamente o templo para que aquela pessoa que estava ali permanentemente atrapalhando e servindo de tropeço para a obra de Deus acontecer no meio do povo, naquele lugar. Às vezes é muito difícil é muito difícil às vezes nós selecionarmos melhor nossas amizades. Às vezes é muito difícil nós minimizarmos relacionamentos
motivos que nos atrapalham no objetivo como da nossa vida espiritual. A quarta marca que eu gosto de dizer é a marca do comprometimento. Se arrependeu, agora precisa prometer a mudança e com aquilo que precisa ser feito. Essas mudanças que precisa literalmente a Deus. E é agora o povo de Israel, eles tiveram que se comprometer, entender de um comprometimento com a palavra de Deus era essencial e iniciável motivo de restauração daquele povo concluído. Se você for analisar e a luta, todos os grandes avivamentos, reavivamentos, momentos extraordinários espiritualmente falando do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, e quanto na Igreja de Cristo até os dias de hoje, foram todos eles, sem nenhuma exceção, produzidos exclusivamente pela exposição à palavra de Deus. O capítulo 8 de Neemias se dedica inteiramente a esse importante período histórico de 24 dias em que o povo de Deus viveu em Jerusalém. Eles passaram 24 dias aprendendo, sendo ensinados, sendo explicados acerca da lei e da palavra do Senhor, que eles deveriam guardar, fazer um pacto e se comprometerem a seguir essa palavra. Queridos, anote aí, não existe avivamento espiritual sem exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus, além de trazer restauração, ela também promove a união. Os judeus vieram de todas as regiões vizinhas para ouvir a palavra dos livros da lei, explanada e explicada pelo escriba Esdras. O resultante avivamento manifesto após esse estudo da palavra foi possível devido a alguns fatores indispensáveis ao se ter um encontro com a palavra de Deus. E eu gostaria de pontuar para você aqui alguns desses fatores. A primeira coisa que você precisa ter ao ter um encontro com a palavra de Deus é ter ouvidos atentos. Perdão. No versículo 9 do livro de Neemias, no capítulo 8, nós vamos ver que o povo ouvia com muita atenção tudo aquilo que estava sendo ministrado. Eles ouviam com atenção e também compreendiam com as suas mentes despertas, que é o segundo fator necessário ao ler, ao estudar a palavra de Deus. Você primeiro precisa ouvir. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos isso relatado nas Escrituras. Segundo, você precisa estar com a sua mente desperta. O que era uma mente desperta? É estar compreendendo aquilo que você está lendo. A palavra de Deus, no livro de Neemias, deixa claro para a gente no versículo 8, do capítulo 8, de que eles estavam atentos à palavra e compreendiam aquilo que estavam ouvindo. Quantas vezes, querido, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, pastores, professores, ministrantes, e nós percebemos uma clara
um claro desejo do ministrador da palavra de expor todo o seu conhecimento minucioso das Escrituras, sem estar comprometido de que quem está ouvindo, de que a sua plateia compreende o que ele diz. Nós que somos professores sabemos que nós temos diversos tipos de plateia. Você tem pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, que vai trazer questões mais complexas acerca da palavra a ser estudadas. E você tem pessoas que estão tendo o primeiro relacionamento com a palavra, ou os primeiros relacionamentos com a palavra, que precisam de que ela seja ministrada com a maior simplicidade possível. Dessa forma, o desejo do meu coração é que eu esteja conseguindo alcançar você na sua casa, que deseja entender um pouco mais da palavra de Deus, e também você, que entende da palavra de Deus e que pode estar confirmando comigo as verdades que estão sendo trazidas hoje, que não são verdades minhas, são verdades retiradas, extraídas do texto bíblico. A terceira coisa que precisamos ter para conseguir ter um relacionamento com a palavra de Deus, além de ouvir e compreender, nós precisamos estar com o nosso coração aberto. É necessário um quebrantamento. Se você ouve a palavra, entende o que lê, mas não deixa que ela entre no teu coração, ela se torna ineficaz. Se você não permite que a palavra entre na sua vida e mude o teu ser, ela se torna ineficaz. O quarto ponto que você precisa ter está lá no versículo, capítulo 9, versículo 1 e 2, é disposição para a mudança. Queridos, às vezes nós... às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, compreendemos o que está acontecendo, compreendemos a palavra, compreendemos o texto, choramos, somos quebrantados por esse texto, mas não estamos dispostos a mudar. Porque disposição a mudança de uma profissão ou de um trabalho. A gente conhece que viver uma profissão, um jeito de trabalhar diferente, e que quando se converte que aquela forma de não pensava a palavra do Evangelho, profissão ou mudaram a sua profissão. Existem pessoas que trabalham comprometidas com o engano e com a mentira nas suas profissões. E que de Deus e deixar essa palavra nas suas vidas essa... Esse é o objetivo da palavra de Deus, modificar as nossas vidas. O quinto fator que é indispensável ao estudar a palavra de Deus é a manifestação na vida comum. Gente, a palavra de Deus não é só para mim. A palavra de Deus, quando nós começamos a estudar e compreender as maravilhas, a beleza do Evangelho, nós compreendemos o quão é importante compartilharmos, vivermos o Evangelho com os nossos semelhantes. Irmãos, Evangelho é vida na vida. Viver o cristianismo é viver vida na vida das pessoas. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu quero dizer para você que a palavra, quando ela precisa atingir o nosso intelecto, para depois atingir as minhas emoções e, consequentemente, influenciar a minha vontade. As pessoas ao meu redor só vão perceber que a palavra de Deus está fazendo sentido na minha vida quando eles começam a perceber a minha vida sendo modificada de vida de Deus. Às vezes a gente que nossa, essa pessoa ela é cristã, mas o comportamento dela é completamente o evangelho que ela prega. A palavra de Deus, ela nos move a viver uma vida em comum, porque manifestar cristianismo, manifestar amor, só é possível com relação. É por isso que lá no início eu citei para você que uma das principais evidências de que precisamos restaurar nossa vida espiritual é justamente
percebemos que relacionamentos nossos estão fracassando, seja relacionamentos com amigos, colegas, com pais, com amigos, irmãos, com os nossos líderes espirituais, seja com que ajustar algumas coisas principais dessas relações. Então, quando você tem com a palavra de Deus, os ouvidos estão atentos, você começa a entender inevitavelmente, começa a ser atingido, quebrantado, seu coração, como eu posso dizer, seu sente pela palavra de Deus, você imediatamente é convocado dentro de si a olhar para ver o que precisa ser mudado. De erro, a convicção começa a acontecer quando somos expostos à palavra de Deus. E quando somos essa palavra e tomamos o nosso pecado, nossa convicção, e vemos que sentimos o desejo de começar a mudar, e a oportunidade de manifestar essas mudanças, manifestar essas melhorias em nós mesmos é através dos nossos relacionamentos, ou seja, vivendo a palavra na comunhão com os nossos semelhantes. A palavra diz que se não há irmão, é por Deus a quem nós não podemos ver. Então, se você quer ter uma compreensão de uma marca forte que você está cometindo a palavra de Deus, precisa ver isso sendo modificado com as pessoas. Esse tempo que nós vivemos é um tempo totalmente para a nossa geração. É um tempo onde nós vemos as desigualdades aumentando. Pessoas que têm uma certa estrutura, perder essa estrutura, seja ela familiar, através da perda de entes, seja ela material, da perda de uma renda, de um emprego. Nós já falamos sobre isso durante essas aulas. Eu não sei o que você perdeu durante esse processo da pandemia do Covid-19, mas eu sei que, com certeza, tudo você pode recuperar, menos os relacionamentos, menos as pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, nos deixaram, mas aquelas que estão conosco, vamos nos esforçar para mantermos um melhor relacionamento. Porque esse vírus, esse tempo difícil vai passar. Assim como a dificuldade do povo de Judá no cativeiro babilônico passou, mas eles como um povo continuaram. Nós como nação continuamos, nós como raça humana continuamos. E como vai ser os nossos relacionamentos, como nós vamos reagir com as pessoas que estão ao nosso redor quando nós voltarmos a nos aglomerarmos. A quinta marca que eu gostaria de trazer para você nesta manhã de domingo é a quinta e última marca, que é a marca do recomeço, a marca da restauração. Recapitulando, a primeira marca, arrependimento, a segunda marca, a decisão, você se arrepende, decide, toma coragem de tomar as decisões difíceis, se compromete com a palavra de Deus, ou se compromete com aquilo que precisa ser mudado, modificado, e recomeça. Parece algo óbvio, mas não é. Recomeçar requer algumas coisas, alguns fatores que são importantes para que esse recomeço exista. Porque muitas das vezes nós queremos recomeçar fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes. Queremos recomeçar tomando as mesmas decisões que tomávamos antes, quando tudo estava dando errado. Nós queremos plantar a mesma semente de antes e colher frutos diferentes. Nós queremos continuar mantendo as mesmas atitudes de antes, mas queremos resultados diferentes, meus queridos.
Isso não é possível. Então, para que você recomece da forma certa, você primeiro precisa reconhecer a sua fragilidade. Reconhecer a fragilidade é entender que no processo, a dependência de Deus é primordial para que você seja bem-sucedido nesse processo de restauração. O capítulo 10 de Neemias, o povo pactuou com Deus por um novo recomeço. Tudo estava fantástico. Entre o capítulo 10 e o capítulo 13, algo acontece. Neemias sai de Judá, de Jerusalém, volta para se encontrar com o rei lá na Babilônia, e ali ele passa um período de tempo. Eu não sei qual foi esse período exatamente. E quando ele retorna, nós vemos esse relato no capítulo 13. O povo estava novamente enfraquecido, já haviam se misturado, os cultos no templo tinham acabado, a oferta de sacrifícios, os sacerdotes voltaram para suas terras para plantar as suas hortas e produzir o seu alimento, porque não havia mais os dízimos na casa de Deus que sustentavam os sacerdotes, a oferta de manjares não acontecia, ou seja, tudo que Neemias deixou quando ele volta, está tudo diferente de como ele havia deixado. Ou seja, o povo voltou aos seus velhos hábitos antigos antes de fazer aquele pacto com Deus. Então sim, é possível você fazer uma aliança com Deus e quebrá-la. Sim, é possível você iniciar um processo de restauração espiritual e fraquejar no meio do caminho, fracassar nesse processo. Sim, isso é possível. É por isso que essas marcas que nós estamos falando hoje são importantes, porque vão lhe ajudar a ir se você está trilhando o caminho certo ou se você está se desviando dele por alguma situação. E recomeçar, você decidiu, você se arrependeu, você entendeu o que precisa fazer, você decidiu fazer, você se comprometeu e criou coragem. E agora você quer recomeçar baseado nesses novos princípios. Então eu vou te falar hoje, baseado na palavra de Deus, que marcas ou que fatores são necessários e importantes observarmos para que venhamos conseguir reiniciar, recomeçar da forma certa. Então, entender a dependência de Deus é importantíssima. Reconhecermos que podemos fraquejar. E que quando fraquejamos, não precisamos voltar ao início, mas saber aonde caímos para continuarmos. A cidade, Neemias capítulo 7, versículo 4, nos diz o seguinte: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. O que tem a ver esse texto? Se você tem entendido um pouco do livro de Neemias que temos falado, o objetivo do povo voltar para Jerusalém era habitar, preencher, encher a cidade, morar na cidade, fazer com que Jerusalém fosse reedificada, restaurada, seu comércio fortalecido, sua segurança reestruturada e que voltasse a ser uma grande potência novamente. Esse era o objetivo do povo. Então, quando as pessoas não ocupavam as casas, muita gente voltou para Jerusalém, mas foi morar em cidades mais próximas, um pouco distantes ali de Jerusalém, porque o custo de vida era mais barato, porque era mais seguro, mais protegido. Mas o objetivo aqui, que Deus manda aquele povo voltar, era para ocupar Jerusalém. Jerusalém precisava entender que a edificação das casas e a ocupação da cidade era uma parte importantíssima para que a aliança fosse mantida. Somente o povo, sendo uno e trabalhando em comunidade, permitiria o sucesso da reedificação da nação de Judá. O povo precisava entender que eles só conseguiriam restaurar, Judá, Israel como uma nação, como um povo escolhido de Deus, se permanecessem unidos. Segundo, além de entender que nós somos frágeis e que podemos fracassar no meio do processo e que provavelmente vamos fracassar no meio do processo, você certamente vai cometer erros.
Mas você precisa entender que Deus está com você o tempo todo. E se você se lembrar da aula 3 a qual eu ministrei, você vai perceber que Neemias, o tempo todo, ele estava orando ao Senhor. Justamente porque se em algum momento ele tomasse alguma decisão errada, ele estava buscando sempre a orientação de Deus. O segundo ato necessário para você recomeçar é comprometimento em proteger a sua casa. Comprometimento em proteger a sua casa, os muros e as portas da sua casa. De nada adianta você reconstruir e restaurar se o que foi conquistado ficar vulnerável. É importante observar que cada um protegia a sua casa. No capítulo 7, versículo 3 de Neemias, você pode ler aí comigo, diz que o povo, cada um, tomava conta, enquanto os muros estavam sendo reconstruídos, cada um tomava conta da segurança da sua própria casa. O que quer dizer isso na nossa restauração espiritual? As casas estavam sendo edificadas e agora os muros, a segurança precisava ser edificada também. Então, quando cada um tomava conta da sua própria casa, quer dizer que eles estavam cuidando daquilo que já havia sido construído. Se você está recomeçando, você precisa entender que você é frágil e que você vai errar e que você vai cometer erros. Mas quando você compreende que é importante você proteger aquilo que você já conquistou, você não precisa sempre recomeçar de novo, você pode parar, ver aonde errou e partir dali em diante. É isso que é importante você compreender na sua caminhada espiritual. Às vezes nós pecamos, erramos, e não é preciso necessariamente nós acharmos que com isso nós perdemos a nossa salvação ou perdemos o nosso relacionamento com Deus. Não. Deus está sempre ali e é possível nós continuarmos da onde paramos. Às vezes você não vai saber aonde parou. E aí nós temos aquele texto de Apocalipse que diz que quando nós não sabemos aonde caímos, nós devemos tentar voltar aonde nós caímos, voltar ao primeiro amor para recomeçar nossa trajetória. Mas se você sabe aonde você fraquejou, a partir dali, se conserte com Deus, se conserte, se ajuste, levanta, sacode a poeira e continua a caminhada. Então, cada um protegia a sua própria casa. É importante você cuidar daquilo que você já conquistou na sua vida espiritual. Terceiro, comprometimento com os fundamentos. O avivamento ocorreu com o povo orando e ouvindo a palavra. E só pode manter-se vivo com esses fundamentos em continuidade. Nós vemos isso em todo o livro de Neemias. Ele começa assim e termina assim. O povo começa se comprometendo com a palavra e buscando a vontade de Deus em oração. Isso acontece durante toda a trajetória. E também o livro termina dessa maneira, com o povo se comprometendo com a palavra e buscando a vontade de Deus em oração. Quarto, nós precisamos de lideranças comprometidas. Então, para que a gente recomece da forma certa, a gente precisa entender que somos frágeis, estarmos comprometidos a proteger aquilo que já conquistamos e sempre avançar, estarmos comprometidos com os fundamentos, ou seja, avançarmos no caminho certo. Fundamentos têm a ver com onde nós pisamos. Então precisamos ter certeza de que estamos alicerçados sobre fundamentos sólidos. A palavra de Deus é o nosso fundamento sólido. Sem estarmos alicerçados, alinhados à palavra, nós provavelmente recomeçaremos errado de novo. E quarto, nós precisamos de lideranças comprometidas. É impossível admitirmos que existe possibilidade de conseguir recomeçar sozinho. John Mackay disse o seguinte, que a distribuição de vocações é mais importante do que a distribuição de riquezas. Vocês já viram o quanto é eficaz e o quanto é próspero ter a pessoa certa no lugar certo? Se você observar no livro de Neemias, o chamado de Neemias, o Rodrigo trouxe isso para a gente na aula de número 2. Neemias era o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Ele fez em poucos meses o que em 120 anos ninguém conseguia realizar.
Ele levantou uma cidade e devolveu a dignidade a uma nação que estava envergonhada. A uma nação que se sentia fracassada. E diante todos esses conceitos que eu trouxe para você, que eu gostaria de resumir novamente para que você não esqueça, a marca do arrependimento, da decisão, da coragem, do comprometimento com a palavra de Deus e o comprometimento com o recomeço, entendendo que somos frágeis, que temos que proteger o que conquistamos, que os fundamentos para que possamos começar certo é a palavra de Deus, e que não podemos fazer sozinhos, que precisamos de lideranças comprometidas, pessoas que nos ajudem e nos empurrem para frente e que nos acompanhem nessa caminhada. Precisamos de mentores sábios. Você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de ajuda dos seus familiares, você vai precisar de ajuda de amigos, você vai precisar de ajuda do seu líder de célula, do seu pastor, do seu líder de ministério, seja de quem for que você tem como referência, como um mentor, como alguém que lhe ajuda na tua caminhada. Você vai precisar. E para concluirmos, eu gostaria de perguntar para você, você tem alguma dúvida de que nós vivemos hoje o mesmo tempo, claro que por condições e motivações diferentes, que Neemias viveu quando restaurou, com a ajuda de Deus, a nação de Judá? Você que está me ouvindo sabe muito bem que nós estamos vivendo um tempo muito difícil e peculiar na nossa história. Um tempo como nossa geração nunca viveu. Um tempo de perdas, um tempo de muitas pessoas perderem a sua dignidade, ou porque perderam o sustento, ou porque perderam os seus entes amados. Um tempo difícil, em que talvez você que está me ouvindo esteja se sentindo indigno de viver esse momento, porque aquilo que você tinha como precioso foi tirado de você. Talvez você que está me ouvindo agora esteja lamentando, chorando a morte do seu pai, da sua mãe, do filho, do cônjuge, do colega de trabalho, do vizinho. Eu não sei qual é a sua dor, mas uma coisa que eu sei é que neste momento em que estamos vivendo, todos estão sentindo muita dor. Cada um pelo seu motivo. E eu jamais gostaria de minimizar nenhum desses motivos, porque eu tenho certeza que cada motivo que nos faz chorar é precioso para nós. Nós estamos sim vivendo um tempo muito semelhante ao tempo de Neemias. Mas no tempo de Neemias eles se comprometeram a reconstruir tudo. Esse momento em que estamos vivendo está passando, eu creio em Deus e Ele vai passar. Como nós temos vendo vários outros lugares do mundo já vivendo uma nova era, um novo momento dessa história. Esse livro está em suas últimas páginas, eu quero acreditar. E para reconstruir nossas famílias, nações, igreja, reconstruir a nossa vida com esse momento pós-pandêmico que vamos viver muito em breve, é necessário conhecermos as nossas habilidades. Sabermos naquilo em que somos frágeis e naquilo que somos fortes. Cada um, no tempo de Neemias, conhecia a sua vocação e o seu trabalho. O crescimento da família, da empresa, da igreja, de uma nação, exige participação de todos. Entenda, queridos, quando nós sairmos desse tempo difícil, todos serão essenciais para que tudo volte a dar certo. Cada um de nós é importante, é peça essencial no envolvimento para que essa obra ocorra. Se você ver nos slides que nós temos apresentado, na arte que colocamos, você vai ver que nós colocamos um tempo de reconstrução geralmente associado com figura de quebra-cabeça. É ou não é verdade? Você percebeu isso? Nas minhas aulas eu tomei um pouco desse cuidado. É justamente para que você compreenda que assim como um quebra-cabeça só está montado quando todas as peças estão no lugar, as coisas só darão certo, nós só conseguiríamos restaurar as nossas vidas quando todas as peças estiverem colocadas no lugar.
Se tiver faltando alguma peça, é sinal que ainda não está completo, é sinal que ainda não acabou. Neemias chama tanto os líderes como os sacerdotes, como também os servos. Cada um de nós tem um trabalho especial a realizar para o crescimento da igreja e da nossa comunidade. Os dons são os mais diversos, mas o corpo é um só. Há uma diversidade de capacidades onde cada um é capaz ou qualificado para algo. Mas precisamos entender que temos um único propósito. Nessa empreitada, todos nós somos parceiros e não rivais. Trabalhamos todos para a glória de Deus e a expansão do seu reino. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo na sua casa, você já se perguntou como você pode fazer parte desse projeto? Se você ainda não achou o seu lugar, comece a buscar agora a Deus e a vontade de Deus. E principalmente, se coloque à disposição para participar. Hoje, a PIBJC está vivendo um novo tempo. Nesse ano de 2021, a nossa liderança decidiu construir um legado. Nós estamos vivendo um ano de colheita. É difícil falar de colheita em tempos de escassez, não é verdade? Mas nós, pela fé, profetizamos que viveríamos um ano de colheita. Neste momento da nossa igreja, você que está vendo esse vídeo, sabe que nós estamos numa campanha chamada Prato Cheio. O objetivo desta campanha é levar a famílias que perderam dignidade, que perderam a condição de sobrevivência e de sustento, um pouquinho de dignidade. E cada um de nós foi conclamado pela nossa liderança e pela nossa igreja a participar desse projeto, com o objetivo de que, como corpo, como igreja, nós pudermos trazer marcas relevantes na nossa geração, na nossa cidade, na nossa região, de que Jesus é aquele que se importa com os necessitados. E que Ele vai fazer essa obra acontecer através de nós como igreja. E não somente esse projeto, mas como diversos outros projetos em que a nossa igreja está encabeçando, eu quero te convidar a fazer parte, a buscar compreender como você pode ser papel importante nessa história. Eu quero conclamar você a procurar o seu líder, o seu pastor, o seu líder de célula, seja quem você tem como referência, líder de ministério, e participar. Porque isso é um projeto de Deus. Eu quero agradecer a você que nesses 6 domingos esteve conosco e emprestou um pouco do seu tempo a ouvir aquilo que nós tínhamos a trazer ao seu coração. Olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo teu coração aberto, muito obrigado pelos comentários que vocês colocaram no chat, muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado por participar. Você que compartilhou a sua história, fez a sua pergunta no chat lá, nos comentários, obrigado por compartilhar isso conosco. A igreja vive das experiências de cada um, porque somos um só. E eu quero agradecer a você, desejando a você um ótimo domingo, um fim de semana maravilhoso, uma semana próspera na presença de Deus. Que você seja bem-sucedido em seu processo de restauração, de restituição, de edificação, seja lá em que momento espiritual você está vivendo, tanto na sua vida espiritual como na sua vida material. E que você, claro, fica conosco, mantenha-se conectado, porque a PIBJC não para, ela avança. Fique com Deus e um ótimo domingo. E até a próxima. Um beijo no coração de vocês.